Vamos dar início a mais uma aula sobre Introdução à Lógica Matemática e hoje resolvendo algumas questões a respeito de álgebra das proposições. Na nossa primeira questão, nós temos aqui demonstrar as propriedades comutativa e associativa da bicondicional. Na propriedade comutativa, a gente já vê de cara que se eu tenho a bicondicional de P em Q, é a mesma coisa de olhar de Q em P. E ao tomarmos as tabelas verdades, o que é que eu posso observar aqui? Que tanto na primeira parte, onde nós temos aqui P, se somente se Q, e quando eu olho para Q, se e somente se P, o que é que eu noto com respeito aos seus resultados? Eles têm o mesmo valor lógico em todas as linhas respectivamente. Nesse caso, quando eu olho para as duas e vejo que na mesma linha eles têm o mesmo resultado, eu posso afirmar categoricamente que elas são equivalentes, ou seja, me geraria uma tautologia, pois quando eu tenho na mesma linha o mesmo resultado e eu utilizo a equivalência lógica, eu tenho na realidade que esses valores lógicos vão sempre gerar uma verdade. E se sempre gera uma verdade, você tem uma tautologia. Então, toda vez que você quiser demonstrar a equivalência entre resultados, você vai olhar para as duas linhas, para as duas colunas correspondentes. Se eles tiverem os mesmos resultados respectivamente, você pode afirmar que eles são equivalentes. Da mesma forma, a gente olha para a propriedade associativa. Se eu tomo aqui as tabelas verdades, olha para a quinta coluna e olhemos também para a última coluna. Quando eu comparo essas duas colunas, linha a linha, o que é que eu vou observando? Na primeira linha você tem a verdade, verdade. Na segunda linha, falso, falso. Depois, na terceira linha, falso, falso. Depois, você tem na quarta linha, verdade, verdade. Na quinta, falsa, falsa. Verdade, 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 verdade. Falsa, falsa. Olha, quando eu olho linha a linha, respectivamente, o que é que eu vou notando? Que eles têm o mesmo valor lógico. Se eles têm o mesmo valor lógico, portanto, eles serão equivalentes. Ou seja, eles gerarão uma tautologia. E ao gerar uma tautologia, nós dizemos que eles são equivalentes. Na segunda questão, ele quer demonstrar por tabelas verdades as equivalências. Quais seriam essas equivalências? Vamos lá. Primeira coisa, vamos para a construção da tabela verdade. E eu vou me atentar aqui para a quinta coluna e para a última coluna, pois nestas duas colunas você tem a equivalência, se é ou não é. E não esqueça que para ocorrer esta equivalência, na realidade eu deveria ter construído mais uma coluna, que seria o do se e somente se. Eu trocaria essa equivalência pela bicondicional, e a gente viu que na bicondicional, se linha a linha eles tiverem o mesmo resultado, o mesmo valor lógico, no final você vai gerar uma tautologia. Mas não preciso nem construir essa última coluna. Basta observar se linha a linha eles vão ter o mesmo resultado. E se você olhar aqui para a quinta coluna e para a oitava coluna, você vai notar que eles têm o mesmo resultado. Verdade, verdade, falso, 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 falso. E depois todas as últimas linhas são verdades para as duas colunas. Portanto, você tem que eles são equivalentes, ou seja, geram aqui uma tautologia. Na letra B não é diferente. Só que em vez de eu utilizar, você vai anotar aqui que eu usei o conectivo, deixa eu ver se dá para dar um destaque aqui. Você estava olhando nessa primeira parte, você usou o se então, para depois usar o conectivo i. Já nessa próxima questão, na letra B, ele vai usar agora, em vez do conectivo i, ele usa o conectivo ou, mas na mesma linha de raciocínio. E quando eu olho aqui para a quinta coluna
E quando eu olho para a oitava coluna, o que é que eu vou notando? Que linha a linha eles têm o mesmo valor lógico. Ora, se eles têm o mesmo valor lógico, eu posso afirmar categoricamente que quando eu olho para a bicondicional, eles vão ter o mesmo resultado. Portanto, eles serão sempre uma verdade. E se sempre eu tenho uma verdade, eu posso afirmar que essas duas colunas são equivalentes. Ok? Bom, e na terceira questão, ele quer dar a negação em linguagem corrente da proposição rosas são vermelhas e violetas são azuis. Neste caso, eu vou tomar cada uma dessas proposições simples e chamar de uma certa proposição. Rosas são vermelhas, eu vou chamar de P. Violetas são azuis, eu vou chamar de Q. E note que entre as duas proposições P e Q, eu tenho um conectivo I. Portanto, você tem P e Q. E se eu quero negar uma proposição composta onde eu tenho o I, você faz o quê? Nega as duas proposições e troca o I pelo OU. E é o que a gente vai ver a partir de agora. Bom, primeira coisa, a gente chamou as rosas são vermelhas de P e violetas são azuis de Q. E neste caso, você vai notar aqui que eu teria a proposição P e Q. Para negar esta proposição, o que é que eu teria que fazer? Aqui tem esse P aqui, por favor. Ele não deveria estar aqui, tá? Portanto, se eu pego aqui a negação de P e Q, é equivalente a fazer o quê? Aqui é importante você lembrar da álgebra das proposições, porque ao fazer essa negação, você vai fazer o quê? Nega as duas proposições e troca o I pelo OU. Portanto, se eu vou negar as duas proposições e trocar o I pelo OU, você teria o quê? Se eu tenho que negar o P, rosas são vermelhas, passa a ser o quê? As rosas não são vermelhas ou as violetas não são azuis. Essa seria a nossa resposta ao negar essa proposição. Já na quarta questão, ele quer a negação em linguagem corrente de cada uma das proposições. A primeira proposição é falso que não está frio ou que está chovendo. O conectivo I será trocado pelo I. Conectivo OU, desculpa, vai ser trocado pelo conectivo I. Por exemplo, que está chovendo eu vou ter que negar, e é falso que não está frio também eu vou ter que negar. Ou seja, ao negar uma proposição composta com o conectivo OU, você nega as duas proposições simples e troca o OU pelo I. Logo, se eu digo é falso que não está frio, eu vou dizer o quê? Está frio. E que não está chovendo. Portanto, seria a nossa negação. Já na letra B, novamente da negativa, não é verdade que o pai de Marcos é pernambucano ou que a mão é gaúcha. Ou seja, eu estou usando o conectivo OU, eu vou trocar pelo conectivo I e nego as duas proposições. Não é verdade que o pai de Marcos é pernambucano, é afirmar que o pai de Marcos é pernambucano e que a mão não é gaúcha. O pai de Marcos não é pernambucano e a mão não é gaúcha. Ele falou aqui, ó, não é verdade que o pai de Marcos é pernambucano. Portanto, negar isso aqui é afirmar que o pai de Marcos não é pernambucano, ok? E, no caso, a mão não é gaúcha, ficaria a mão não é gaúcha. Já na letra C, eu quero negar, não é verdade que as vendas estão diminuindo e que os preços estão aumentando. Portanto, qual seria a negativa? As vendas estão aumentando, ou, já que eu tinha um I, troco pelo OU, e os preços estão diminuindo. Já na letra D, não é verdade que Jorge estuda física, mas não química. Porque, nesse caso, para negar, Jorge não estuda física ou estuda química. Então, por hoje eu dou por encerrada essa aula. Nas próximas aulas nós estaremos fazendo mais algumas atividades e, quem sabe, mais uma provinha com vocês. Até logo e até lá.